religiões nos ensinaram que Jesus ressuscitou. Nos estudos, você informa que ele transmutou. Qual a diferença? Se ao ressuscitar ele continuou com o corpo, estou confusa. Quando falamos da ressuscitação, significa que o corpo físico passou temporariamente pelo processo da morte. Tá? O espírito se desprendeu do corpo, depois o espírito, após ter sido tido como morto, desencarnado, ele voltou à vida. Então, a ressuscitação significa voltar a viver, ressurgir. Então, Jesus passou por esse processo da ressuscitação, ou melhor, aquele que passou pela crucificação teve essa experiência e apresentou a todos a ressuscitação. Quando falamos da transmutação, significa que você estando vivo, você pode passar com o seu corpo para outras dimensões da realidade. Então Jesus Cristo ressuscitou, voltou à vida e também transmutou. Não são coisas diferentes, são coisas separadas, né? Ele ressuscitou e transmutou depois com o seu corpo físico, tá? Então ele foi para outras dimensões levando o seu corpo. Eu vi num estudo que o primeiro ser da raça adâmica criado foi Jesus, ou seja, o mesmo ser que veio aqui há 2000 anos como Jesus. Isso procede? Olha, nós estamos pesquisando algumas coisas sobre isso, tá? Mas não podemos afirmar nada ainda com relação a isso, sobre quem foi o primeiro adâmico e qual a relação com Jesus Cristo. E futuramente vamos tentar trazer isso para vocês aqui. Jesus já encarnou alguma vez? Não, ele sempre veio direto. Ele sempre se manifestou diretamente como um ser dimensional, passando pela experiência humana, né? Não foi só apenas como Jesus Cristo, não. Ele veio antes, muitas vezes. Emanuel sempre vem para a Terra. A cada 600 anos, a cada 2000 anos, geralmente ele vinha, né, juntamente com outros mensageiros, para trazer o conhecimento e a boa nova. Sempre aconteceu isso. Mas nunca foi pela reencarnação. Ele vinha sempre direto, tá? Como um ser dimensional, fisicamente se manifestava na Terra. Flávia pergunta sobre a chegada de Jesus aos 12 anos. Por que aos 12 anos? Onde ele estava antes? Na verdade, quando falamos que ele chegou com 12 anos de idade, não é que ele tinha 12 anos, né? Ele é um ser eterno, né? Mas ele se manifestou com a aparência de um menino de 12 anos de idade. Ele chegou à Terra na frequência física, na condição de um menino, de um garoto de 12 anos. Então ele iniciou a sua jornada aqui na Terra nessa condição e nessa frequência. Aonde ele estava antes? Em outras dimensões da realidade, né? Os relacionamentos de Jesus anteriores a Maria Madalena foram condimensionais? Claro. Ele se relacionou com algumas mulheres dimensionais, sim, que estavam na frequência, na linhagem dele, tá? Que ele precisava. Assim como Maria Madalena também se relacionou com outros homens, tá? O que realmente significou a Santa Ceia, citada na Bíblia? Foi apenas uma reunião que ele fez com os apóstolos, os seus orientadores, seus consoladores que ajudavam ele na época, né? Era muita gente, não eram 12 pessoas, eram muito mais pessoas, e ele fazia essas reuniões. Mas como ele sabia que passaria por uma situação que estava toda programada, né, que seria a suposta crucificação, ele armou e combinou com todos os apóstolos o que iria acontecer, tá? Como ninguém conhecia ele não era conhecido pelas pessoas, porque ele mudava de fisionomia, mudava de aparência o tempo todo, né? Então, ele tinha esse parceiro, esse amigo que ajudava ele o tempo todo, que era ele mesmo em outra frequência, né, em outra realidade, que orientava ele, guiava ele, e na hora da crucificação e na Santa Ceia, ele fez parte daquele momento para orientar as pessoas do que iria acontecer e para onde elas deveriam ir, o que elas tinham que proceder diante daqueles momentos, né? Então foi uma reunião para armar o plano de ação para aquele momento, para aquele episódio que foi programado, armado para acontecer daquela forma. Esse Jesus que foi para a cruz seria um fractal dele mesmo?
Sim, seria ele mesmo numa outra condição, num nível superior. Ele estava ajudando ele mesmo, tá? O que a gente falou agora há pouco? Sobre o eu do futuro, sobre nós estarmos aqui e nós termos nós mesmos nos ajudando. Parem para pensar um pouco, né? Quem seria o melhor orientador para Jesus que estava aqui na Terra, se não ele mesmo, em outra frequência, em outra realidade, ajudando ele mesmo a realizar o compromisso dele? Pensem bem sobre isso. Vocês vão matar a charada. Jesus usou quais nomes e fez a quê, se veio várias vezes, né? Emanuel veio várias vezes, tá? Sabemos que Hermes Trismegistus foi uma das manifestações dele. Ocorreram várias outras, né? Ainda estamos investigando, vamos confirmar essas coisas, esses nomes, essas frequências, essas passagens dele aqui na Terra. Sabemos até agora que ele teve muitas passagens. Como Jesus Cristo foi uma das últimas, né, presenças dele aqui. E agora ele está voltando. Como será que ele virá, né? Como será? Depois da crucificação, eu já ia falar em espanhol aqui. Depois da crucificação, diz que Maria Madalena foi para a França. Jesus também viajou com ela para que pudessem transmutar juntos. Sim, eles foram para a França, foram para a Índia, foram para vários países da Europa, foram para a América do Sul, foram para, inclusive lá para o Norte Maior, foram para várias partes da Terra, tá? Depois foram para o Egito, transmutaram na pirâmide de Saqqara. Tiveram muitos filhos, né? Deixaram seus descendentes na Terra e ficaram muito tempo ainda aqui, né? Caminhando e realizando um trabalho, tá? Na Terra, inclusive com outros nomes, tá? Que depois nós vamos desvendar isso daí. Não era o mesmo nome, não. Ele mudou de nome depois que ele saiu de lá. Jesus precisa de uma nave ou vai para onde quer frequencialmente? Ele vai para onde quer. O próprio corpo dele é a nave dele. Ele pode criar o veículo voador para ele mesmo se locomover no universo e nas dimensões. Tudo tecnologia mental.